além de estar velhinho, eu sou português. Então os brasileiros me ajudam a ligar o microfone. Estou brincando. Bom dia para os brasileiros, boa tarde para os portugueses. Eu estou nas piores condições para fazer uma comunicação. Estou nos Cafundós de Minas Gerais, 5 horas de carro de Belo Horizonte, e sem computador, só com iPhone. E foi a Tina que me mandou o link da reunião, porque eu nem sequer conheço. Estou dentro de uma escola, dentro do espaço da escola, que tem a ver com as tecnologias. Estão a ver? Pronto. É uma escola rural. Lá fora está zona, apresentações de crianças e capoeira. E eu vim fazer-lhe um bocadinho de companhia. É um lugar onde vai nascer um protótipo de comunidade de aprendizagem. E enquanto vão chegando as pessoas, eu vou abusando de paciência vossa para dizer algumas coisas. Boa tarde. Estava a dizer que estou há 2 dias em Raul Soares. Há uma semana estava em Vitória de Conquista, depois fui para Cuiabá, depois fui para São Paulo fui não sei para onde, depois Trancoso, Real da Ajuda, Porto Seguro, vim para o Soares, daqui vou para Apucarana. Não, para o Rio, para Apucarana. O que é que eu ando para aqui a fazer? O mesmo que vós. Disponibilidade para lançar as sementes de uma nova construção social. E aqui eu encontrei comunidades isoladas, quase todas de predominância negra. Aqui ao lado há um quilombo. Gente que nunca saiu daqui, nem para ir a Raul Soares. As escolas ficam, em média, a 40 quilómetros da sede do município, estrada de terra, muito maltratada. Eu tenho costas de velhinho sofrem nessas estradas, mas pronto. Só que as professoras daqui, elas moram junto da escola. Logo é vantagem, logo, de imediato. Elas moram aqui. Todo mundo trabalha para todo mundo. É um modo de garantir sustentabilidade desta gente. Só que a escola é só até ao 5º ano. Então vai passar a ser até ao fim da universidade e até ao fim da vida. Foi por isso que eu vim para cá, sabe? Gosto de escutar quem sabe, chegando a um microfone, a computador, então vou deixar que a Tina, a Zizi e outros que estão a coordenar possam, durante aí uns 2, 3 minutinhos, enquanto eu faço o transporte, lá e fora para o computador. Espero que tenha, enfim, bateria suficiente. Então, Tina, Zizi, depois eu voltarei, porque hoje vocês continuar com a unidade é muito melhor do que estar a escutar este velho insuportável. Portanto, eu vou estar só mais um pouquinho convosco para falar sobre algo que ontem falei com portugueses e brasileiros e que hoje eu quero voltar a falar com todo mundo, toda a gente. Então o meu computador está a começar a abrir. Se não sei se a Tinese se tem algum aviso, alguma recomendação para fazer, faça um favor. Estamos aqui com cerca de 20 e poucas pessoas. Sim, José, pode abrir seu computador. Só vou pedir que o senhor feche o seu áudio, que ele está dando microfonia. Enquanto o senhor acerta o computador, a gente vai ver aqui quem pode ser o guardião do tempo e o guardião da mãozinha. Alguém se habilita a ser o guardião do tempo, para gerir o tempo? Quem gostaria, quem poderia ser guardião do tempo?
para quem é novo por aqui, o guardião do tempo. Normalmente a gente dá o tempo, né? O professor José Pacheco vai falar tantos minutos, e aí é o guardião que controla quando o tempo acabou. Quem gostaria de ser guardião do tempo? Parece que alguém levantou a mãozinha. Espera aí, deixa eu ver. Mauro, valeu, Mauro. Que bom que você está por aí, meu amigo. Celular, mas acho que eu consigo ser guardião do tempo. Das mãozinhas é mais difícil. Fica tranquilo, a gente arranja outro para ser da mãozinha. Então, tendo você quando o tempo já está bom demais. Obrigada, Mauro. Quem gostaria de ser guardião das mãozinhas? O guardião das mãozinhas, olha as mãozinhas, e a gente faz essa sequência de pessoas que querem falar. Quem gostaria de ser guardião das mãozinhas? Alguém? Alguém? Guardião das mãozinhas? Só um por vez. Todos de uma vez só, eu confundo. Não tem problema, eu posso ser guardião da mãozinha. Então, o Mauro vai ser guardião do tempo e eu fico de guardiã da mãozinha, tá bom? Vamos fazer essa dupla aí, Mauro. Hoje a gente tem novamente a Sandra, da Unidade, ela retornou porque ficaram as perguntas pendentes no chat na semana passada, e ela não tinha conseguido, né, trazer tudo que ela gostaria de expor. Então, ela está aqui de volta. Vamos ver se o professor José Pacheco já conseguiu entrar. Porque aí ele fala e depois a gente passa a fala de volta para... Ainda não consegui, mas está quase. Está quase. Tá bom. Sandra, você está hoje com mais gente aí com você? Você está sozinha? Você já quer fazer uma introdução e depois a gente passa a fala para o José? Sim, pode ser. Bom dia, boa tarde. Com alegria que hoje eu falo aqui da escola, falo do colégio, porque nós estamos, né, numa ação que é um projeto que culmina o 5º ano, e as professoras de língua portuguesa e arte estão lá finalizando. Então, por enquanto, eu ainda estou aqui sozinha. Mas na escola, e digo para vocês que falando daqui, a emoção e o sentimento é outro. Estou bem feliz de poder partilhar e compartilhar as perguntas, agradecer a todas elas, né, as manifestações. Não sei se a gente já começa enquanto o professor José vai... Já posso começar comentando um pouquinho nessa introdução e paro a qualquer tempo, tá, professor? Sandra, eu te agradeço a presença, a partilha. Eu vou passar uns 5 ou 10 minutos, depois deixo convosco, eu vou ter de sair de novo. É bem difícil esta vida, não se recomenda. Então, eu já estou entrando no computador. Pode ser, Sandra? Pronto, obrigado. Claro. E nós ficamos aqui, então, para partir das considerações que recebemos, né? E agradecemos a todos e a todas. Professor José Pacheco. Vamos aguardar um pouquinho. Já ouvem? Já estou a ser escutado, obrigado. Já, sim, já. Agradeço a paciência e, em particular, a Sandra também. Bom, amigo Mauro, não vais precisar de gerir o tempo, levantar a mãozinha comigo, eu sou assim atrevido, entro sem levantar a mão, e cá vou eu. Eu estava a dizer que eu sou do tempo do telefone fixo, né?
Mas agora me permite toda esta tecnologia estar em qualquer lugar e comunicar, desde que a internet ajude. Né? Aqui é muito precária. Como eu dizia há pouco, eu estou aqui no interior do Brasil. Vamos lá. O que eu quero falar-vos hoje é muito pouco, porque o mais importante será com a Sandra e a Davi. No próximo dia, nós, em princípio, teremos aqui 3, 4 pessoas para falar também daquilo que fazem. Vão reparar que quem vem contar a sua prática é quem faz. E quem faz refletindo, que não basta fazer. Eu não gosto de quem é praticista, nem de quem é teoricista. Eu gosto dessa junção praxeológica. Né? Então, este processo formativo estava pensado para ser outra coisa. Mas, como foi chegando mais amigos, mais gente, ele passou a ser algo preambular. Há algo que antecede aquilo que eu espero que aconteça em 2023. O que eu espero que aconteça em 2023, creio que já vos disse, é a criação de protótipos de comunidade de aprendizagem, a partir de círculos de aprendizagem. Círculos de aprendizagem. Por exemplo, aqui, onde eu estou, é uma escola até o 5º ano. Eu vou dar este exemplo para situar a proposta. É uma escola até o 5º ano, com 40 e poucos alunos, rural, muito distante, leva mais de 1 hora para chegar da sede do município aqui. As crianças, a partir do 5º ano, são deslocadas em ônibus, em autocarros, claro, e vão para longe, todos os dias, andam 1 hora, 2 horas de ônibus, para chegar a uma escola ou a uma universidade. Uma das professoras, por exemplo, que aqui estão, ela tem as 2 filhas em odontologia numa universidade particular longe daqui. Vão ao domingo à noite, voltam na sexta. Eu perguntei por que elas não ficam aqui. Por que é que os alunos do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º não ficam aqui? Por que é que os alunos do ensino médio não ficam aqui? E quando eu fiz estas perguntas, a resposta foi: não, isto é uma escola multisseriada, rural, até o 5º ano. Bom, este lugar onde eu estou, se tudo decorrer como eu espero, vai ser desde os 5 meses de gravidez até a morte. Vai ser um ciclo de aprendizagem de um protótipo da comunidade de aprendizagem integrado numa rede de comunidades de aprendizagem. Claro que se alguma vez for necessário ir a algum lugar onde exista algo que não haja aqui, é claro que deve haver um transporte escolar para levar. Mas quase tudo aquilo que se aprende lá longe, aprende-se aqui. Durante a pandemia as pessoas não se deslocaram. Nos dias de greve de professores também não. No tempo de férias também não. Porquê é que iam deslocar-se no tempo de escola? É preciso transporte escolar, assim como é preciso refeitório escolar. Mas é possível assegurar tudo isso de outra forma, mais rentável, mais produtiva em termos de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Eu espero fazer convosco algo assim no próximo ano, a partir de instituições como a Unidavi, que é exemplar nesse capítulo. Eu próprio estou a preparar um projeto e o que eu pretendo no próximo ano é que, para além daqueles que possam começar um projeto a partir de si mesmos, do que sabem fazer, de dar aula, mas fazer um projeto de círculo de aprendizagem, a par disso, que haja alguns lugares do Brasil e de Portugal, alguns lugares, que sejam já lugares de referência, isto é, lugares de formação, onde todos nós possamos ir para vivenciar, transformação vivencial, vivenciar o trabalho que lá é produzido, com crianças, jovens e adultos, professores, em tudo. Então estou a pensar em
uns 3 ou 4 lugares no Brasil, e talvez em 2 ou 3 portugueses. E ontem eu tive um encontro, porque me preocupa muito que haja gente capaz de ajudar a fazer comunidades e essas pessoas não terem como se sustentar, não terem como viver, sustentabilidade financeira. Então vão surgir 2 grupos, um em Portugal e um no Brasil, que vão desenvolver, no primeiro plano, a base teórica de tudo isto que está por fazer. Nós temos muitas referências, desde Lauro de Oliveira Lima, Ramon Flash, Seymour Papert, temos muitas referências, mas não está feita a base. E nesse grupo que eu penso reunir, eu espero que professores universitários adiram, não só vós, mas como outros, para que com os práticos, ou melhor, com os praxeológicos, que é a prática da teoria, possam elaborar todo um discurso teórico em torno das comunidades de aprendizagem. Aquilo que hoje existe não é válido. Eu estou a falar daquilo que começou na Universidade de São Carlos, eu estou a falar disso, que partiu de uma pessoa que foi fazer um doutoramento na Catalunha e está tudo adulterado. Todos os princípios da aprendizagem dialógica, na prática, não passam de uma biblioteca tutorada, de um projeto semanal, não serve de nada, é um paliativo. É um paliativo que vai mudar. E o que nós vamos conceber é uma nova construção social. Portanto, nesse grande grupo, que nunca será muito grande, estarão universitários da área das ciências da educação, que para além de terem sido formados para tal, também praticam. E, portanto, vão ser uma das aulas desses grupos. A segunda aula é administrativa. E aqui intervêm advogados, porque é preciso, quando se pensa em inovação pedagógica, terá de se pensar em inovação normativa. E toda a legislação que normatiza a lei geral, ela está feita dentro de critérios de natureza burocrática, técnico-instrumental. Está feita dentro de racionalidade institucionalista. É preciso criar regulamentação que permita que os projetos se desenvolvam sem problemas. Finalmente, para além da sustentabilidade científica, para além da sustentabilidade administrativa, é preciso pensar na profissionalização de alguns de nós. Pessoas que já fizeram tudo isso, né? Que passaram pelo âncora, que passaram pela ponta, que passaram por outros lugares e que possam viajar, substituindo este velhinho inútil, porque já está muito cansado, que possam viajar, ir até vós, fazer formações que eu já não posso fazer, nem devo. Eu vou-me remeter para a terra do brincar, lá em Maricá. E vou sair, mas raramente, a partir de janeiro. Então é isso. São 3 que se confundem, se juntam, não é? É cumulativo, que vamos tentar organizar para que no próximo ano vós tenhais acompanhamento, que não seja algo assim muito até improvisado de vez em quando. Bom, então, posto isto já acabei. Eu tinha aqui mais umas coisas, mas acho que não devo, porque já vai nas 10h22, ou 15, 13h22 em Portugal, e o povo talvez não tenha almoçado, eu não quero complicar a vossa vida. Muito obrigado, e em particular a este casal maravilhoso, do Mauro e da Valéria, da Tina e a Zizi, que está para aí escondida, que ainda não a vi. Até rima, a Zizi que não vi. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos no início de algo que vai ficar na história da educação. Algo que eu já não irei ver, porque são talvez 20 anos necessários para que se concretize em termos de rede. Vós ireis participar, ireis a curto prazo ser formadores. É preciso partilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz. Peço desculpa desta complicação toda, desta entrada abrupta, a interromper a unidade via, a interromper o vosso encontro. Agora vou trabalhar com professores, que é isso que ainda vou sabendo fazer. Ficar em paz. A não ser que haja alguém que queira fazer alguma pergunta, mas acho que não haverá. Mas
Se houver, faça favor, mas que seja uma pergunta rápida, para eu dar lugar a quem sabe e traz algo produtivo, coisa que eu não faço. Vem para aqui, blá, 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 enfim. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Ou faz, ou se cala para sempre, como diz o outro. Então, não há. Pronto. Ou há. Não. Se alguém Então, tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha. Alguém tem uma pergunta para o professor José Pacheco? eu estou a rezar para que não haja, mas se houver, tudo. Não há, Tá pois. certo. As pessoas querem ouvir a Sandra, e vamos lá ouvir a Sandra. Eu lamento não ouvir a Sandra e peço-me desculpa de não poder ouvir. Vou para o trabalhinho. Obrigada, professor. Já foi. Sandra, então eu passo para você as perguntas que foram colocadas no chat na semana passada, foram passadas para Sandra, e hoje ela vai apresentar um pouco mais dessa belezura aí para a gente. Sandra, é com você. Gente, muito obrigada, né? É com o coração bem quentinho. Sandra, você fechou o microfone. Opa, desculpa, muito obrigada, Cléo. Então, com o coração bem quentinho do nosso encontro da semana passada para esta, o professor, a toda a equipe que a gente partilha. Então, assim, queremos agradecer, né, todos que participaram. Então, assim, a Andréia, a Aline, né, que pergunta dos referenciais, a Luana, que nos pergunta curiosidade em relação aos estudantes. Então, assim, nós falamos do Colégio Unidável, vou até colocar... Minha Flor, você fechou de novo o microfone, não sei por quê. Está fechando sozinho. Bom, vocês me avisem, tá? Se isso acontecer. Bom, eu coloquei ali a rede social, o Insta, a princípio, mas tem o Facebook também. Por quê? Porque o nosso site, eu vou colocar o site do Centro Universitário, e nós recolhemos o colégio de dentro do site, justamente porque estamos, este ano, em reestruturação, em processo. E aí nós ficamos neste lugar de divulgar uma informação que não dizia do processo de ressignificação que nós estamos vivendo. Então, retiramos o colégio, mas o site institucional está ali, e as ações diretamente do colégio, a gente está, ao longo desse ano, tentando alimentar e comunicar por meio das redes sociais. Então, nós somos um colégio com um total de 432 alunos, estudantes, de ensino fundamental e médio. Então, nós recebemos os estudantes no primeiro ano do ensino fundamental, e ele ainda encontra-se de forma seriada. Então, nós temos todos os anos escolares com diferentes turmas. Chegamos ao ponto de termos 2 turmas de cada ano escolar. Naquelas turmas piloto que nós compartilhamos semana passada, nós trouxemos coletivos escolares que já apresentam-se numa conformação multisseriada. Então, onde que os nossos estudantes estão de forma multisseriada? No que nós chamamos de período integral, que daí é uma turma que se constitui no período matutino e no período vespertino, com estudantes do fundamental anos iniciais. Então, o integral da manhã conta com estudantes, são 28 estudantes, de 1º a 5º ano. E o integral da tarde, ele é multisseriado entre estudantes de 1º a 3º ano, porque nós também implementamos as turmas do Fundo 1 pela manhã
esse ano. Então, nós só temos primeiro, segundo e terceiro. São 13 estudantes. Então, essas duas turmas são turmas multisseriadas que a gente já conseguiu constituir, e nelas acontecem os ensaios, as proposições vivenciais de investigação, de perguntas a partir dos estudantes e de uma proposição a partir da metodologia de projetos. As outras turmas são os grupos de iniciação científica. Então, os grupos de iniciação científica, eles são hoje tutorados pelos professores da área das ciências da natureza, então, química, física e biologia, e eles estão divididos em dois grupos. Acontecem no período vespertino, por voluntariado. Então, participa o estudante que quiser do 6º ano ao 3º ano. Porém, os GEICs, que a gente chama, que é o Grupo Estudantil de Iniciação Científica, eles estão divididos em dois grupos. Então, a gente tem no primeiro grupo, que é formado por estudantes de 6º e 7º ano, e quem acompanha são os professores de Química e Biologia, Ciências da Natureza. E outro grupo, que é formado por estudantes de 8º ano ao 3º ano do médio, que é tutorado pelo professor diretamente de Física. Então, esses dois grupos acontecem às terças-feiras à tarde, um encontro semanal. A outra turma piloto são os itinerários formativos. Então, nós já implementamos o novo ensino médio com a formação geral básica pela manhã. Então, de manhã, eles estão seriados, a gente tem as turmas de 1º, 2º e 3º, e nos itinerários formativos, eles estão multisseriados, que são no período vespertino. Então, cada estudante precisa optar por cursar, no mínimo, 2 tardes, 2 itinerários. E lá nos itinerários, eles também estão voluntariamente, então a gente tem 4 itinerários de aprofundamento, que daí pela base vem a ser os itinerários propedêuticos, que aprofundam as próprias áreas, os campos de conhecimento, e aí a gente tem, na área de ciências da natureza, o itinerário de saúde, e conta com a tutoria simultânea dos 3 professores, das 3 unidades curriculares, com 82 estudantes. Tem o itinerário de humanas, que chama-se Sociedade e Cidadania, numa parceria com a Universidade de Lisboa, que é o projeto Nós Propomos. Então, eles fazem um reconhecimento geográfico, social, cultural das redondezas aqui. Esse ano é no bairro da escola, e eles criam ações de intervenção e levam para as instâncias, então, para os órgãos municipais competentes a cada área, a cada situação, identificada por eles e estudada por eles. Conta com 28 estudantes. O itinerário de linguagens, que é o corpo fala, e eles circulam, eles têm um circuito nessa tarde entre atividade física, o exercício físico em educação física, inglês, arte visual e arte teatro. E no campo da matemática, matemática dialoga com física, e eles têm, então, o itinerário de engenharias. Esses itinerários também são turmas multisseriadas e contam daí, o de linguagens, eles estão na média de 80 a 85 estudantes, e o de engenharias com 43 estudantes. Conseguimos esse ano a aprovação junto ao Conselho Estadual de 3 cursos técnicos, para que eles entrem também no rol de optativas para o itinerário formativo.
Então, assim, no colégio, que é corpo de colégio, nós temos a proposição da implementação das comunidades de aprendizagem nessas três, no ensino fundamental, os períodos integrais, e aí o GEIC, com o grupo de iniciação científica, no ensino médio, os itinerários formativos, e o núcleo de alfabetização, que é o que a gente ensaiou esse ano também, reunindo as professoras regentes, as pedagogas regentes de primeiro e segundo ano, juntas num planejamento compartilhado, constituindo o núcleo de alfabetização. E já estabelecemos essa formação conjunta com os pais. Então, como que os estudantes, né? A Luana nos presenteia com essa pergunta, como que os estudantes participam dessa construção? Eles participam, normalmente, a gente tem se utilizado de grupos focais ou rodas de conversa, como a gente já vem quebrando essa proposição, e aí a gente chama representantes dos estudantes de todos os anos escolares envolvidos, familiares daqueles anos escolares, e eles vêm e a gente, então, abre para discussão com considerações, com potenciais, com fragilidades que eles identificam, e o que eles, então, nas suas sugestões, comprometem-se a fazer conosco. E aí eles vão envolvendo-se em mais ou menos intensidade em cada uma das atividades. Com isso, nós conseguimos consolidar três grandes projetos no colégio, que é a Uniarte, que é um evento que se traduz na interdisciplinaridade dos campos de conhecimento, envolvendo estudantes do primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do médio, numa comunicação pela arte. O jornal A Voz da Humanidade, então também tem rede social, esse ano ele está sendo repaginado, constitui-se um periódico com ISSN, existe publicação, são 2 edições, e participam também todo o corpo docente e o corpo estudantil, por meio da comunicação dos processos que vão acontecendo nos 2 semestres. E a roda de leitura, que era então roda de leitura e a partir de hoje passa a se chamar Abracadabra, o encontro entre o teatro e a literatura, reunindo os estudantes do 5º ano. Então, os familiares vêm e eles apresentam, traduzem uma obra literária para o teatro e comunicam, contam as histórias lidas ao longo do ano. Então, esses 3 momentos. E tudo isso acontece a partir do quê? A partir da formação de pais, que foi um outro ensaio que a gente vem experimentando ao longo desse ano, que nós não temos mais reunião de pais, nem momento informativo. Todo momento, toda informação, ela se dá pelo grupo de WhatsApp de cada ano escolar, de cada turma, por e-mail e pelo sistema gestor. Nós temos um sistema gestor, que é o sistema mentor, que é o sistema administrativo. Então, se dá tudo por ali. E os encontros, as vindas dos familiares, se dá em momentos de formação. Então, formação vivencial, por meio expositiva, por meio de palestra, que também são identificadas a partir dos grupos focais e de forms que a gente vai enviando, de formulários que a gente vai enviando de tempo em tempo, quando aparece uma dica. Então, nós nos vemos hoje num coletivo muito sensíveis às dicas, que vão aparecendo, por vezes, subjetivamente, numa fala de um estudante, num encontro entre professores, e a gente vai acolhendo as dicas e, por meio dos forms, promovendo as formações de pais. Esse ano, basicamente, as formações foram as contribuições da neurociência, das neurociências, e aí a Aline, né, nos brinda com a curiosidade, o interesse em saber os nossos referenciais. Sim, nós fizemos uma curadoria, disporemos também
assim como as sugestões que vieram, né, para que o material da Carol, ali da Carolina, que fosse disponibilizado, sim, nós estamos organizando toda essa informação e colocaremos, sim, encaminharemos para a Tina, para a Zizi, para que seja disponibilizado para todo o nosso coletivo. Então, assim, baseado em quem? Principalmente no professor, né, no pesquisador, então, a partir da psicologia cognitiva, o professor Daniel Siegel, da Universidade de Los Angeles, nós conseguimos uma aproximação com ele, é ele quem escreve e de forma, por meio da divulgação científica, chega na língua portuguesa, né, que é o cérebro da criança, o cérebro adolescente, o cérebro que diz sim. Então, nós estudamos com os professores e com os pais, com os familiares esse ano, a partir dessas obras, a ideia de promover experiências de aprendizagem que contemplem a integração cerebral. Então, sempre promovendo a reflexão a partir das integrações cerebrais. E lá no campo da medicina, da neurociência propriamente dita, a gente dialoga diretamente com Damásio, com outros que daí vem nessa curadoria, em que medida, né, se é a neurobiologia, se é a neurofisiologia, se são a partir de Kendall, né, então Kendall é o nosso carro-chefe, mas dele a gente vai dialogando com outros que vão nos subsidiando a partir das perguntas que vamos fazendo. E aí as formações de pais foram as contribuições das neurociências para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do jovem e para a reflexão do cérebro adulto. E eles vieram para a escola em tempos diferentes por esse substrato etário. Então, nós fomos trazendo os grupos de acordo com o nível que a criança ou o jovem estivesse. Nesse sentido, as comemorações também passaram a ter um outro viés. Então, a gente tirou a ideia de uma comemoração pontual, de dia, né? Dia do pai, dia da mãe, não. E sim uma celebração do sentimento. Então, o mês de maio celebrou o sentimento de maternidade, que pode estar em qualquer sujeito, que o sinta, que o vibra e que o oportunize a vivência. E aí nós criamos, a partir desse ano, o Vozes do Feminino, que contou com 2 edições potentíssimas, que reuniu familiares que entenderam se querer discutir ou estar tanto na fala como na escuta das vozes do feminino. A comemoração do sentimento de paternidade alongou-se durante o mês de agosto, transbordando, né? Então, vira e mexe, a gente faz uma ação, uma publicação em alusão ao sentimento da paternidade, da segurança, da escuta primeira, do olhar cuidadoso. E aí nós promovemos, no período matutino, um café da manhã, e no período vespertino, a sobremesa, logo depois do meio-dia, com vivências em cada campo do conhecimento. Então, os pais vieram e, junto, professores e estudantes elaboraram e promoveram as vivências. Assim foi com o sentimento da pátria, da soberania sobre o território, assim foi com o sentimento da ressurreição, né, da Páscoa, do renascimento, o que renasce em cada um e cada uma de nós ao longo das nossas existências. Enfim, as comemorações assumiram esse viés. Eu não sei se a Cleo quer queres compartilhar? Cleo, deixamos para o fim. Não, eu tenho uma pergunta, mas vai indo, depois eu faço. Tá. Então, nesse contexto, tudo isso está no escopo da escola. Então, está aqui a partir e diretamente relacionado com o coletivo da escola, que se compõe de 42 profissionais, entre
professores, professoras e gestores. E aí, esse coletivo de profissionais da educação básica é que é acolhido no centro universitário. Então, daí nós estamos submetidos à pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de administração e assim por diante. E estamos nessa articulação com os cursos superiores. Então, assim, a partir da proposição das tarefas, né? Então, o nosso termo de autonomia, ele foi adequado e firmado este ano com a pró-reitoria de ensino, né? Então, nós adequamos até para ter a legitimação institucional a partir das nossas proposições. A matriz axial, eu vou partilhar para vocês. Então, assim, esse ano foi um ano de estudo pelo nosso coletivo, a partir da obra. Então, a obra foi a nossa base teórica de leitura, por meio de percursos na nossa classroom de formação, das reuniões coletivas que aconteceram de 1 a 2 por trimestre. Então, ali nós promovíamos jogos teatrais, reflexões, leituras de excertos, nós fomos nos aproximando da nossa base teórica. E agora estamos no nosso rascunho, que eu partilho para vocês com muita alegria, da nossa matriz axial. Então, tivemos, ao longo do ano, a identificação subjetiva, mas já intencional por parte de nós, gestão, dos professores e professoras que viriam a compor o nosso núcleo de projeto. E aí, como que se identificou? Porque a educação infantil não faz parte de nós. Então, é uma rede de CIs, de centros, então, uma rede de escolas, que são 5 CIs, aqueles que a gente apresentou, e que nós firmamos um acordo, fizemos o acordo inicial com as gestoras dessa rede, e que oportunizamos uma formação para as professoras e professores ao longo do ano, que terça-feira agora é o nosso encerramento. Então, foram 10 encontros com as professoras desses CIs. E, automaticamente, quem de nós envolveu-se nessa formação já identificou-se para constituir o nosso núcleo de projetos. Então, nesse momento, nós vivemos a sistematização do núcleo e a elaboração, a construção da nossa matriz axial de forma sistematizada, né? Então, desculpa, Sandra, só para comunicar, como guardião, faltam 14 minutos para o tempo. Certo, muito obrigada. E o superior, aí há uma articulação entre o colégio, a educação básica, e o curso de medicina, por meio dos coordenadores e professores, professoras. Então, existe uma professora, ano que vem, uma professora nossa, que é a professora de arte e teatro, vai para lá compartilhar a unidade curricular de comunicação assertiva com a professora que já vem em formação, em aproximação ao longo desse ano conosco. Então, assim, para poder articular, né, as perguntas, as curiosidades, o interesse de vocês em relação à apresentação com as turmas piloto nos diferentes níveis e na realidade que nós estamos aqui e a etapa que nós estamos vivenciando aí da realização das tarefas. Obrigada, Sandra. Tem a mãozinha levantada da Cléo. Cléo, pode fazer a tua pergunta. Sandra, oi, gente, tudo bem? Olá a todos. Sandra, assim, a gente tem acompanhado bastante a Unidavi, tem sido ótimo essa experiência. Algumas inquietações, né? Vocês avançaram em algumas tarefas, né? Necessariamente não em uma ordem
não numa ordem cronológica como está aqui, né? Porque vocês já estão agora, seria a primeira tarefa, a segunda, que é a matriz axiológica, que você já está apresentando para a gente agora, que vocês já estão constituindo essa matriz. Eu tenho duas perguntas bem rápidas. Existe intervalo no colégio, né, no prédio, entre uma coisa ou outra existe intervalo? Qual o papel do brincar dentro de tudo isso que vocês, de todo o projeto da escola? E alguns avanços de como está sendo com os professores que estão acompanhando e os professores que não estão acompanhando. Como é que vocês sentem isso? Obrigada. Eu quem agradeço. Então, assim, o brincar, efetivamente o brincar, os jogos teatrais na sistematização, porque o que a gente percebe? Que nós precisamos vivenciar. Então, nós estamos trazendo o brincar como um fazer-chave em todos os níveis e em todas as situações. E, em especial, com as crianças e jovens. Então, mas como que a gente traduz isso didático-metodologicamente? Porque a gente sente que o professor pede, ele precisa dessa tradução por vezes. Uns mais, outros menos, alguns já tornam-se tradutores e passam a compartilhar as suas experiências. Então, nós trazemos, numa de materiais, digamos assim, para poder pontuar, a gente traz como referência agora eu não sei se eu confundi o Terra do Brincar, peraí que a Protiara já vai vir. É um documentário e a gente segue a partir do Tarja Branca e o Começo da Vida também são materiais base para nós. E ali dentro do Tarja Branca e do Começo da Vida, nós conectamos as instituições e nós articulamos formações pontuais, porque daí nós começamos também a destituir as nossas formações. E aí as nossas formações ao longo do ano se deram com contadoras de história, com pedagogas para todos os níveis, com educadoras físicas para a infância, Então, o brincar é o carro-chefe do nosso fazer, na tradução do conteúdo conceitual, do procedimental e atitudinal, numa vivência. Então, qual é a principal vivência? O brincar. Por meio de qual fazer? Aí a gente traz a Viola Spolin, né? Então, a escola da Viola Spolin é o nosso referencial a partir dos jogos teatrais. As crianças brincam o tempo todo, tanto que agora a gente parte para a reestruturação física das salas de primeiro e segundo ano, porque a gente vai devagarinho, né? Nós estamos comendo pelas bordas. O nosso torrãozinho é duro, então a gente vai quebrando aí um grãozinho de cada vez. Então, vem essa reestruturação a nível físico mesmo, né? De infraestrutura, e nós não temos separação no prédio, na infraestrutura, entre educação básica e ensino superior, todos habitam todos os espaços. Então, hoje nós temos um espaço co-learning na biblioteca, que é um espaço diferente, que otimiza a criação e a brincadeira. Temos uma sala de teatro, temos uma sala de arte que a gente vem tentando montar e dispor dos materiais e equipamentos. Então, assim, todos os espaços, o parque, o pomar, o bosque, são construções que a gente vem fazendo, metendo a mão com as crianças, com os professores, com os nossos ajudantes maravilhosos aí da manutenção. A gente vai pegando um e outro e vai pondo um tecido, vai tirando um tecido, vai abrindo uma janela, e assim a gente vai criando espaços que comuniquem um brincar como um fazer principal. Professores que avançam, professores que iniciam
E se nós falamos de uma educação humanizada, essa educação está para todos nós. Então, nós acolhemos o professor a partir, aqui nós adotamos essa narrativa, a partir dos pontos luminosos. Então, tem professores que nós conversamos semanalmente, trazendo os pontos luminosos e partindo deles. Tem professores que a gente conversa um pouco mais espaçado, tem professores, e aí por meio de experiências vivenciais com os professores, entrando em sala, planejando junto, trazendo os estudantes, fazendo como. É assim que nós estamos entendendo chegar num mais próximo possível de entendimento de discurso e de prática pedagógica. Obrigada, Sandra. Vamos lembrar que no chat, acho que foi o Leonardo que pediu para você não esquecer de falar sobre os intervalos. Então, como é que vocês estão ressignificando os tempos de aprendizagem? Tá. Então, assim, obrigada, Leonardo. O Leandro, muito obrigada. Então, assim, nós ainda temos, tá? Nós ainda estamos organizados por trimestre, e nas aulas regulares, elas estão aulas de 48 minutos. O que nós fizemos esse ano? Nós procuramos deixar o máximo de aulas faixa por unidade curricular possível, para que nós possamos ter essa liberdade de o professor dizer, fica uma manhã inteira, o outro fica uma manhã inteira. Então, para a gente picar a nossa matriz o mínimo possível. Esse foi um movimento. Nos itinerários, no integral, no JEIC, já não tem mais essa divisão. Tem horário de entrada e horário de saída, por conta da chegada e da saída do estudante na escola. No período, não tem mais divisão, inclusive o recreio, ele pode ser feito, definido junto com o coletivo de professores, tutores, estudantes que ali estão. Nas aulas regulares, nós ainda temos. O intervalo recesso de julho foi a nossa tentativa de descentralizá-lo do mês de julho, sendo mais assertivo entre os trimestres, mas nós vimos que o ruído ainda foi um ruído que gerou certa violência em 20% da comunidade. Então, nós mantivemos para o ano que vem, porque o nosso calendário já está aprovado pelo Consune essa semana, mantivemos 2 semanas em julho e seguiremos trabalhando na ressignificação de um padrão que ninguém para se questionar. E então, nós já trouxemos essa temática aí para as formações e para os planejamentos do ano que vem. Não sei se respondi a contento. Respondeu sim, Sandra. Tem uma pergunta aqui no chat sobre, deixa eu ver se eu encontro ela, que era sobre se a escola era particular ou pública e como que é a forma de ingresso das crianças. Sim. Deixa eu ver. Foi a Manuela que fez a pergunta. Nós estamos numa instituição comunitária filantrópica. Então, assim, o que a gente tem trabalhado bastante é pelas bolsas, é pelos recursos próprios, então a gente conseguiu ampliar a disponibilidade de recursos próprios para contemplar o maior número possível com percentuais de bolsa. Conseguimos, junto à reitoria, políticas de desconto internos, então os nossos egressos, grupo familiar, mas ainda há um investimento por parte dos familiares, então a gente já não consegue dizer assim, é uma escola particular. Não, porque ela não é particular, né? Assim, ela não está dentro do significado de escolas particulares, mas sim há um investimento por parte da família para que o estudante aqui esteja. O ingresso é livre, o ingresso venham até nós,
respondendo um pouquinho a Manu, né? A questão da diversidade e da inclusão. Nós temos um núcleo de acessibilidade e inclusão multidisciplinar. Então, nós contamos com psicólogas escolares, com psicopedagogas. Os estudantes vêm, São passam mais 2 minutos, tá? Para o encerramento do tempo. passam por esse núcleo, constituído também por pedagogas, e nós montamos o plano individual para esse estudante. Então, assim, nós procuramos acolher, incluir, de fato, temos muito a fazer e aprender, mas estamos no movimento, a partir de equipes multidisciplinares, que acolhem e elaboram os planos individuais. Obrigada, Sandra. Eu vou só passar um recadinho aqui para todo mundo. Eu coloquei no chat um formulário que foi solicitado pelo professor José Pacheco. Ele vai ficar aberto para respostas até janeiro, né, até o 1º dia de janeiro. Então, quem está constituindo o seu núcleo, quiser esperar um pouquinho, alguns dias para responder, pode responder. O acesso vai ficar liberado, então, até janeiro. E, Sandra, eu queria agradecer imensamente a sua participação, foi muito rica, que nem na semana passada, incrível te ouvir. E você quer trazer uma palavra final, quer trazer um recado para todo mundo aqui antes da gente encerrar? A gente ainda tem um minutinho aí no nosso tempo. Nesse minutinho, matrizes africanas e povos originários, sim, são incluídos. Nós temos reservas indígenas aqui no nosso redor e as ações são feitas em parceria com a participação deles na escola. A gente pode depois falar, sim, eu vou compartilhar todo esse material, a gente vai compartilhar, Tina, Zizi, a equipe aí, por favor, disponibilize. E eu termino partilhando com vocês valores da nossa matriz axial, que é o amor, o respeito e a fé do conceito de fidelidade ao nosso propósito. E o nosso propósito hoje se traduz em contribuir com a formação de crianças, jovens e adultos felizes e saudáveis. Então, muito obrigada. Estamos aqui esperando vocês. Venham estar conosco e nos ensinar. Dialogar para que a gente aprenda. Gratidão, Sandra. Muito obrigada. Mauro, obrigada por ser o nosso guardião do tempo aí. Valeu, foi muito bom. Obrigada pelas perguntas que chegaram no chat. Se por um acaso a gente deixou sem querer passar alguma pergunta, a gente vai repassar essa pergunta para Sandra. E, Sandra, obrigada de novo pela sua presença. E para todos, um bom sábado. Bom almoço para quem está no Brasil. Em Portugal, aí, boa tarde para vocês. E até sábado que vem. Provavelmente estaremos com Raul Soares. Tchau, tchau. Até o sábado que vem. Boa semana, querida. Boa tarde. Eu Tudo. também, Obrigada. Mauro. Tchau, Sandra. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Bom final Guerra de do semana. Brincar tá saindo, Sandra. A Cláudia está aí. Oi, Cláudia. Muita coisa acontecendo, gente. Coisa boa. Tchau, gente. Até a semana que vem. Oi, tchau. Adorei participar do encontro de hoje. Que bom, fico feliz. Heleno, você está aí comandando a sala, você